Deus, e nós começamos e vamos abordar durante este trimestre um assunto que tem a ver com a mordomia cristã. Então nesta escola dominical vamos falar sobre este assunto, onde a mordomia é um assunto muito vasto que toca em várias áreas e dessa forma pode ajudar o crente a como melhor desempenhar a sua função, o seu propósito também para a honra e glória do Senhor. Então nós na semana passada falamos de um assunto. Que assunto é que falamos este? A quem cá esteve? Ora só, tem a Regiana e o Serafim. Os outros não estiveram cá, para que os outros saibam também um bocadinho o início. O Rui também teve, sim, o Rui também teve. Ora, falamos de mordomia, mas qual foi o assunto que nós abordamos logo no início? Qual foi o tema que nós falamos? Por mordomia vamos falar... O que é importante logo desde o início para nós percebermos como mordomia? Não tive, mas acho que foi serviço. Não. Foi que devíamos colocar em primeiro lugar. Deus, o Senhor e primeiro. Exatamente. Isso, Rui. Portanto, em primeiro lugar, nós, para percebermos a parte da mordomia, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar e como Senhor da nossa vida. Há muitos crentes que ainda encaram o cristianismo como o Senhor, o Salvador, e que é de facto. Mas as duas estão juntas. Ele é Salvador e Senhor. A partir do momento Ele nos comprou. Ele pagou realmente um preço muito alto, nesse sentido em que Ele morreu e através da sua morte fomos comprados. Então é importante nós percebermos que se somos mordomos de quem? Porque nós não podemos ter dois senhores. Portanto, não podemos estar com um pé nas coisas do mundo e com outro pé na igreja, nas coisas de Deus. Portanto, nós ao sermos bons mordomos, imaginem o que era, vocês têm um funcionário e que esse funcionário que estava a trabalhar na vossa empresa, enquanto estava lá a trabalhar, estava a fazer coisas dele. Ou que passava uma grande parte, por exemplo, a ver coisas pessoais ou a tratar de assuntos pessoais. Vocês olhavam e diziam assim: olha, estou eu a pagar para quê? Para ele estar a fazer as coisas dele, ele devia estar interessado em fazer os serviços que eu lhe indiquei. Então, nesse objetivo, realmente nós temos que pensar como mordomos, e falamos realmente aqui, esta imagem ilustra claramente essa situação. Portanto, nós, para podermos servir e servirmos bem, em primeiro lugar nós temos que colocar sempre Deus acima mesmo das nossas coisas. Nós tentamos a pensar, a partir daqui eu sou mordomo, portanto eu vou esquecer as minhas coisas pessoais e vou servir a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, as primícias. Vamos também abordar também esse assunto mais para a frente. Então, nesse sentido, nós abordamos na semana passada muito isto e falamos como Deus sendo e tendo que ser o Senhor da nossa vida. Tem que existir esta consagração da nossa entrega, dizer assim: não, Deus, és tu que vais passar a presidir a minha vida, és tu que vais passar realmente a tomar o controle, e tu é que vais dizer o que é que preciso fazer para eu então fazê-lo dessa forma. Portanto, agora vamos ainda continuando um pouco com esta introdução, antes de falarmos de algumas coisas práticas que vamos depois, a partir já da próxima aula, na próxima semana, já vamos entrar em coisas mais práticas. Nós vamos falar destas diferenças, que é, uma delas é o egoísmo. E o egoísmo é uma coisa muito, muito nossa
e é uma coisa que de geração a geração isso tem acontecido. E vamos falar egoísmo versus mordomia, e vamos começar a entrar já no assunto próprio mesmo da mordomia. Antes disso, vamos então falar sobre esta situação do egoísmo, em que o apóstolo Paulo recomenda aqui a Timóteo sobre essa situação e o alerta. Ele diz aqui: saiba disto. E está a falar o apóstolo Paulo para Timóteo, como está a falar para cada um de nós, dizendo: olha, tem este conhecimento. Qual é o conhecimento que tem que ter? É que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Se calhar há uns tempos atrás as pessoas diziam: olha, que isto já está nos nossos tempos. Cada vez mais estes dias terríveis estão a ser identificados. Cada vez mais estes dias terríveis estão a acontecer, porque os últimos dias estão a escassar, cada vez são mais últimos. O tempo está quase numa contagem decrescente, porque isto que nós vemos está a acontecer nos nossos dias e cada vez com mais intensidade. Então o que é que nós verificamos? Os homens serão egoístas. Eu já pensei numa situação, eu não sei, isto veio à minha cabeça, eu não sei se concordam comigo, que é: Deus criou todas as coisas para que nós próprios até pudéssemos ter o nosso próprio sustento. Imaginem, há um tempo atrás, não existindo indústria, não existindo nada, em que nós temos a terra em que poderíamos habitar e temos realmente os animais, temos as plantas, as árvores. Imaginem, nessa altura, cada um de nós poderia ir ao seu habitat e recolher o seu alimento. A partir do momento em que o homem começou a dizer assim: não, eu vou criar um processo de captar mais para mim. Ao fazer isto, eu estou a roubar ao outro. Estão a perceber? Imaginem que nós estamos aqui e cada um de nós poderíamos ir, pegar nos frutos e dizer assim: isto é para mim, e havia suficiente para todos. Tínhamos uma capacidade de ter o próprio sustento, as nossas coisas que tinha. Mas a partir do momento em que eu chego e pego tudo para mim, começa a existir falta para os outros. O nosso continente tem políticas alimentares em que nas pescas, na agricultura, há empresas, ou há pessoas, ou há países que estão a receber dinheiro para não produzirem, para não irem para as pescas, para não fazer isto, porque existem cotas que não podem colher mais do que aquilo. E o caso do leite, há quantidade de leite que estão a ser desperdiçadas desta forma. E então o que é que fazem? Olha, nós já temos este país que já está produzido, tu não precisas produzir. Portanto, tu agora eu vou-te dar um subsídio para tu não produzires, porque senão nós vamos deitar fora. E é este sentimento que eu sinto, que é a partir do momento que o egoísmo começa a entrar, em que nós começamos a querer mais para nós, mais para nós, mais para nós, que depois os outros começam a passar necessidade, fomes, e é isto que acontece. Nós tínhamos os recursos todos suficientes para que toda a população, e não existisse fome. Mas depois vêm uns que começam a levar tudo para eles, começam a dizer assim: queres, tens que pagar, tens que ter dinheiro, tens que ter capacidade, e há pessoas que não o têm e que depois existem estes desequilíbrios na sociedade, tudo por causa do egoísmo. Verificamos aqui: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que dos amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Portanto,
Quando nós estamos a falar aqui deste egoísmo que cada vez está mais a crescer, e não sei se vem também na sociedade tudo isto, e mesmo nós mesmo no chamado nos ecrãs que a gente vê nas televisões, nas internets, em que vemos histórias, em que vemos filmes de coisas que acontecem, há sempre uma pessoa que é ali, que é quase chamado quase o personagem principal da história, o herói da história, em que ele vai desempenhar um papel e nós vemos, aqueles filmes de ação que ele fez isto, que ele fez aquilo e foi o maior e que fez todas aquelas proezas desta forma. Se nós pensarmos assim, e os outros são uns coitadinhos, há uns que são os heróis e os outros são os coitadinhos. Portanto, aquela igualdade que nós vemos em que a pessoa começa, ao bocado estava a falar no consumo, e depois há pessoas que vão exercer poder sobre os outros. E temos sempre esta cultura, porque as pessoas depois começam a dizer assim, eu também quero ser como aquele. Eu também quero ser aquele que tem em abundância. Eu também quero ser como aquele que tem poder. Eu quero ser como aquele que tem dinheiro. E o que é que nós estamos a imitar? Estamos a imitar aqueles que estão a ser egoístas. E em vez de pensar de uma forma coletiva, a dizer assim, para ti, conforme a palavra de Deus que nos diz, é o que te basta. Não vamos além disso. Aquilo que é o suficiente, porque a partir do momento que vamos além dessa situação, já podemos estar a criar este desequilíbrio, a ser mais egoístas, a ser avarentos, estes processos, tudo isto que realmente nós estamos a verificar aqui, cada vez começa a ter este crescimento, cada vez mais as pessoas tentam buscar riquezas até sem fazer nada, e são capazes de fazer tudo e mais alguma coisa, de ultrapassar as outras pessoas, tudo por causa disso. Então, se verificamos aqui também este escritor, William Barclay, ele diz, não é por acaso que a primeira destas qualidades será uma vida centrada em si mesma. O adjetivo usado é philautos, que significa amantes de si mesmo. O amor de si mesmo é o pecado básico do qual todos os outros pecados fluem. Vemos também aqui outra citação que diz, o espírito egoísta é um espírito de Satanás. E quem é que é afetado por este problema do egoísmo? Quem? Verificamos no versículo 5, tendo a aparência de piedade, se introduzem pelas casas, no versículo 6. Verificamos que estão sempre aprendendo e resistem à verdade. Portanto, isto é uma coisa que afeta o ser humano, e nós muitas vezes temos isto presente mesmo como crentes ou mesmo como igrejas também desta forma. Portanto, é chamado um vírus que nós não estamos imunes, que se manifesta de muitas maneiras da nossa vida. E eu pergunto, qual é o propósito que o apóstolo Paulo tem em dar esta direção a Timóteo? Qual é? Porquê que o apóstolo Paulo diz isto a ele? Para não cair nesse problema, para se manter firme, e para não comunicar aos outros um modo de vida que vai cultivar uma sociedade que nós estamos a ver desigual, não é? Portanto, dessa forma. E para que no seio da igreja não aconteça isso. Não aconteça essa mesma situação. Quando nós vemos a carta aos Coríntios, em que mesmo na própria ceia havia uma desorganização, havia uns que comiam demais e que faziam realmente exageros, ou que bebiam realmente mais, não esperavam uns pelos outros, ou seja, era um género de confusão, um egoísmo que estava a sair ali também do meio. Mas eu gostava de responder isto com uma passagem que nós encontramos nos últimos, antes de Jesus ter ido à cruz, naquele jardim. Se nós verificamos essa experiência, nós verificamos que ao revisitarmos a experiência de Jesus e os seus discípulos no jardim do Getsemane, podemos aprender mais sobre a preparação para vencer o egoísmo e para ser fiel. E aqui nós podemos ver uma luta que Jesus teve
entre este egoísmo e o plano global que nós estávamos a ver. E ele diz estas perguntas: Pai, isto é uma oração que nós também até podemos ver. É uma oração que Jesus fez, que está aqui registado. E às vezes nós temos que dar a conhecimento também, muitas vezes, as nossas orações. Não só para com Deus, mas dizer assim: olha, eu tenho orado a Deus sobre isto. E ser público essas nossas orações. E nós verificamos uma oração aqui que é pública, que todos nós conhecemos. Ele diz: Pai, se puderes, afasta de mim este cálice. Ou seja, egoísmo. E quando olhamos para um plano global, em que Deus está a dizer aqui assim: olha, realmente há aqui um propósito global, mas ele, como humano, vai ser difícil. Vai ser preciso muita coisa. Imaginem o que é vocês colocarem-se no papel de Jesus assim: eu agora vou ser chicoteado, eu vou sofrer na pele, eu vou sentir dor, eu vou sentir pessoas que me vão tratar muito mal. Todos nós dizemos assim: epá, eu preferia não fazer isso, não é? E ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, diz: Pai, se puderes. Claro que Deus podia. Afasta de mim este cálice, contudo não seja feito a minha vontade, o meu egoísmo, mas a tua. Foi esta luta que realmente aqui nós verificamos, que estas palavras foram divulgadas e este conceito de, mesmo no meio das nossas debilidades, nas nossas orações, quando fazemos, é isto, o facto de também de as podemos partilhar, mas o que verificamos na palavra de Deus é que quando ele faz esta oração, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E vai haver aqui uma luta muito grande. Se o Senhor Jesus Cristo passou por isto, nós próprios, há uma luta interna muito desta forma como eu falei. É fácil a gente dizer que é o Senhor da nossa vida, existir essa consagração, mas vai haver momentos em que vai ser o eu ou os outros, ou a comunidade, ou o plano de Deus que tem. E desta forma realmente nós vimos que é importante a oração. É importante nós termos uma vida de oração pessoal nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, porque acreditem, o egoísmo, o inimigo vai usar esta forma para pensar no nosso... Quando nós vemos as palavras de Jesus dizer assim: olha, devemos amar os nossos inimigos, devemos orar por eles, devemos dar a outra cara, devemos fazer isto, e nós começamos a verificar que, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, tudo isto às vezes vem ao de cima, e esta luta. Então nós olharmos para a passagem, nós vemos quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, e reparem, dominados pela tristeza. Tanto os discípulos como o Senhor Jesus Cristo naquela noite estavam tristes. Porque estão dormindo? Perguntou-lhes. Levanta-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Portanto, foi este momento que nós verificamos que vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Vai haver momentos difíceis, momentos nesta percepção que nós temos assim: o que é que nós vamos fazer? A nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra. E esta luta, a partir do momento que Jesus orou, verificamos que houve um anjo que veio. Que nós verificamos, então vem um anjo que o fortalecia. A partir do momento que dobras o teu joelho e fazem a oração. Ou seja, imaginem o que é anjos começarem a vir-te ajudar. A vir realmente através também do teu Santo Espírito, vem agir e vem-te dar consolo, vem-te ajudar a tomar a melhor decisão, mesmo por difícil que às vezes seja, como se tratava disto. E então o que é que nós verificamos? O exemplo de Jesus e o exemplo dos discípulos, que enquanto que um decidiu compartilhar a tristeza com o seu pai, os outros escolheram dormir na tristeza. E acontece conosco que levamos os problemas e dormimos sobre os problemas.
Mas o exemplo que nós vimos aqui de Jesus, qual foi? É que ele preferiu não dormir e levar os problemas ao Pai. Portanto, quando nós pretendemos ser mordomos, este relacionamento de oração, esta capacidade que nós temos de chegar a Deus e levar os nossos problemas e dizer assim: olha Deus, está aqui, é esta situação, é difícil, eu não sei se vou conseguir aguentar. O que é que vemos? O Senhor Jesus Cristo veio várias vezes ter com eles, dizer assim, a dormir. Como bons mordomos, quando vem o Senhor e nós estamos a dormir, o que é que significa? Que somos uns maus mordomos. Porque em vez de se calhar estarmos a trabalhar, estamos a dormir e estamos a descansar. É quase como uma professora quando diz aos meninos: olha, fiquem, eu vou só ali, venho já, ficam em coisa. Quando a pessoa chega, não é? Imaginem deste género de situações, é frequente às vezes acontecer com as crianças desta maneira mesmo. É tipo quando dizem que o patrão está fora, como é que é? Ou seja, cada um faz o que quer, não é? Quer dizer, é este género. E vemos várias passagens, vamos abordá-las nesse sentido, em que quando o Senhor se ausenta e deixou os seus servos desta forma, como é que os vai encontrar, não é? Mas aqui o que eu queria tentar exemplificar com esta situação do apóstolo Paulo e com isto é que nos momentos difíceis, nos momentos maus, e cada vez mais vai haver pessoas que estão a ser assim, os próprios discípulos, perante as dificuldades e perante a tristeza, eles dormiram. E há uma forma realmente de nós podermos ultrapassar estas situações através da oração, de apresentarmos ao Pai, e é uma forma de que, como o apóstolo Paulo diz, nos afastarmos. Será que nós estamos a conviver e deixamos estar, surgiu isto, deixamos estar, ou nós não nos conformamos e vamos lutar contra as nossas próprias essências, que vamos dizer assim: não, eu não posso ser assim, eu tenho que ultrapassar esta dificuldade, eu tenho uma tristeza em mim, tenho um problema em mim, e o que é que eu vou fazer? Vou passar a noite, vou tentar realmente ultrapassar estas dificuldades. E dessa forma realmente é que aprendemos que podemos compartilhar a nossa tristeza. Portanto, o egoísmo é o traço predominante e padrão do caráter predominante da sociedade, na igreja e até na vida do crente. Portanto, é algo que nós temos que ultrapassar. Portanto, nós temos que olhar para isto e dizer assim: esta situação não deve ser acomodada, mas superada. O Senhor Jesus Cristo o que é que fez? Não dormiu sobre a situação. Sabia que havia momentos difíceis pela frente. E o que é que ele fez? Ele realmente orou, para não cair em tentação, para que a vontade de Deus prevaleça e não o egoísmo, o nosso ser, o nosso eu. E então o apóstolo Paulo está aqui a dizer também a Timóteo, está-nos a dizer a nós: vai haver momentos difíceis, cada vez mais as pessoas vão ter estas situações. Tu, porém, afasta-te, ultrapassa-as, não te acomodas, não durmas sobre o assunto. Portanto, tens que ser superior. O apóstolo Pedro nos diz: estejam alertas e vigiem. Eu recordo uma experiência, agora estava-me a lembrar, que foi ali neste quartel aqui da Senhora da Hora. E então eu fiquei de vigia ali à parte da circunvalação, e recordo-me, depois havia um superior que queria-me tentar apanhar desprevenido. Queria-me tentar apanhar despercebido, e eu apanhei-o, eu vi-o,
e depois escondi-me, e ele pensava que eu não estava no sítio certo, e quando ele chegou pensava que ia me surpreender, e eu é que o surpreendia a ele, que a gente diz, alto, quem vem lá? E ele até assim tremeu, porque pensava que eu estava descontraído, e então eu tentei me esconder, ele não me estava a ver, ele não estava a ver lá ninguém, e eu estava escondido, e eu é que o surpreendia ele. Portanto, quando nós vemos esta indicação, em várias vezes o Senhor Jesus Cristo alertou isto para os discípulos e para cada um de nós: estejam alertas e vigiem. Estes problemas que às vezes vêm, entram-nos e nós não damos fé de algumas das coisas. Conforme vimos estes dias maus de pessoas que estão a ser assim, isto contagia-nos mesmo nós como crentes, contagia a própria igreja, e dessa forma começamos realmente a ser influenciados pelas coisas que são do mundo, e começamos a ter comportamentos. E às vezes eu ouço pessoas dizer assim: eu sempre fui assim, eu vou ser assim, eu vou ser assim. Não. Nós não podemos nos acomodar, temos que ultrapassar e olhar para as nossas dificuldades e assim, tenho que melhorar, tenho que ultrapassá-las. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Portanto, imaginem, por isso é que nós temos que estar atentos, porque à mínima coisa, ele vai tentar procurar uma falha, algo. Por isso nós temos que realmente ter vidas de uma forma em que haja um ritmo em nós de orar, de ler, para que não sejamos apanhados na curva, para ultrapassarmos essa situação. Se queremos vencer o egoísmo nesta geração, a nossa primeira estratégia deve ser cultivar o nosso próprio jardim de oração pessoal. Começarmos a dizer assim, nós podemos pensar, porquê que Jesus, que estava ali numa casa e teve a cear, porquê que lá não tiveram em oração? Porquê que foram para o jardim? Se estivessem em casa, se calhar certamente os discípulos ainda mais sono se calhar teriam. E durante a noite, se calhar era mais propício por estarem mais despertos, porque estão ao relento. Ou seja, ele procurou, e ao longo do tempo nós vemos que isto era um hábito dele. Ele às vezes retirava-se para ter estes momentos. Então nós próprios temos que cultivar o nosso próprio jardim de oração pessoal. Um local, uma altura em que realmente vocês possam ter essa situação. E muitas das vezes eu começo a ter esse meu espaço, que é uma altura que vai mais ou menos desde a meia-noite até às 3, 4 da manhã. É a altura que eu tenho de estar só eu com Deus, a preparar as coisas. E dessa forma realmente tenho a minha relação, a minha intimidade com Deus, onde preparo muitas das situações. E não ontem, para falar e dar a mensagem, eu estive até às 4:30. E há uma altura em que nós podemos, cada um de nós, dizermos assim: podes acordar mais cedo? Acordas meia hora antes, 1 hora antes, e fazes um devocional, tens um tempo de oração, em que pedes realmente a Deus pelo dia que vai ser a seguir. E então começas a ter cultivar o teu jardim, o teu espaço. Isto é importante para que possas resistir nos dias maus. Vamos agora então falamos do egoísmo e como ultrapassar o egoísmo e estas dificuldades que vêm sempre muitas vezes à nossa vida. E vamos agora verificar, temos o egoísmo, agora vamos passar para a mordomia, em que nós vamos falar aqui destes dois assuntos. Portanto, o objetivo geral é mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia de bens espirituais e materiais. São estas duas áreas. Há pessoas que pensam que é só, muitas vezes, a parte material. Não, é espiritual e material. Portanto, nós vamos, em primeiro lugar, ver aqui o conceito de mordomo e de mordomia. Vamos ver isto e agora, a seguir, vamos falar sobre essa mordomia espiritual do próprio cristão. Então, temos esta passagem em Lucas, no capítulo 12,
E vamos ler então este texto do 42 ao 48. E diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Para poder perceber, imaginem que este mordomo é o administrador e tem servos. Esses servos precisam de comer. E então tem que haver alguém que trate das vidas, um chamado administrador. E diz aqui o versículo 43: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo isto. É aquele que sabe as necessidades, aquele que realmente prepara tudo para que os servos tenham tudo disponível para poderem servir. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Não sei se isto vos traz à memória uma história de uma pessoa que foi exatamente um bom mordomo. Lembram-se de alguém? Que foi-lhe concedido todos os bens para ele administrar. Ninguém? José. O faraó pegou em tudo para ele administrar. E ele então criou condições para que durante os 7 anos realmente de fartura fossem amealhados, construírem celeiros, organizou as coisas todas para que depois, nos tempos maus, pudessem realmente sobreviver, não só os egípcios, mas até as outras nações ao seu redor. Portanto, se olharmos para este personagem de José, dá-nos realmente uma essência do que é o ser um mordomo, em que foi-lhe confiado os bens. E aqui no versículo 45, mas se aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, o separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vemos aqui o Senhor Jesus Cristo a falar sobre este exemplo, que nos demonstra a dizer assim, olha, ele não está a falar isto muito para as pessoas fora da igreja. Isto é claramente uma mensagem para os crentes, dizendo assim, olha, vocês agora são mordomos. Vocês agora é que têm que continuar o ministério que eu iniciei. Eu agora entrego-vos e eu vou-me ausentar. Mas digo-vos, eu virei novamente. E agora nós ficamos com a responsabilidade de administrar as coisas. A igreja tem esta responsabilidade. E podemos olhar para aqui e verificarmos, vai chegar uma altura em que nós vamos prestar contas e vamos dizer assim, o que é que fizemos? Será que andamos a dormir? Andamos a comer, a beber? E é isto que este texto realmente nos diz. Portanto, ao olharmos aqui, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? É uma escolha tua. Tu é que, se te quiseres preparar, se te quiseres te envolver, se
quiseres te dedicar nas coisas de Deus, fazendo a sua vontade, vai chegar a uma altura, como vemos nas cartas ao Apocalipse, não é? Tu vais receber uma coroa, um prémio. E então, neste sentido, verificamos aqui: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso temos que ser vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. E é isto que todos aqueles que têm uma profissão, em que sabem o que é que têm que fazer. Há uma passagem que o Senhor Jesus Cristo diz que se vocês só fizerem aquilo que eu vos ordenei, simplesmente estão a fazer aquilo que eu vos disse. E não estão a ser uns bons servos. Um bom servo é aquele, apesar de saber, faz mais do que aquilo que foi mandado. É aquela pessoa que tem o discernimento de dizer assim: também se pode fazer isto. E por que não fazer ainda aquilo? Eu estou a ver agora outra situação que eu nem vejo isto que dito na Bíblia, mas eu acho que eu devo fazer isto. Estou preocupado. Se o meu Senhor estivesse aqui hoje, Ele gostava que eu fizesse isto. É aquela pessoa quando nós, se vocês pensarem a dizer assim: eu tenho muitos funcionários, e automaticamente há um funcionário que faz horas extras, que se empenha. Eu digo para fazer um, ele faz dois, e tem se esforçado. Se vocês dizem assim: faz isto, faz aquilo, e a pessoa faz, automaticamente vocês vão dizer: o bom servo, aquele que merece realmente um prémio, é aquele que tem ido mais além. Que realmente Deus diz assim: olha, é preciso correr 1 milha e tu corres 2. É preciso fazer isto e tu ainda fazes mais do que isso. Por isso nós às vezes limitamos-nos àquilo que nós vemos e não vamos além daquilo que nós realmente vemos na palavra de Deus. E vamos falar em alguns destes aspectos. Portanto, uma das coisas então que nós vemos em primeiro lugar é dominarmos os bens espirituais, os recursos e os meios confiados por Deus à Igreja. Portanto, se Ele nos deixa duas situações, os bens espirituais e os bens materiais, portanto, nós temos em primeiro lugar dominarmos os bens espirituais e também dominarmos os bens materiais, os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Portanto, são estas duas situações. Portanto, a nível do conceito de mordomia, esta palavra mordomia vem do latim, que significa major domo. Portanto, é quase como o encarregado, é como aquela pessoa que vai administrar, portanto, é o criado maior da casa, o administrador dos bens de uma casa. Não significa que é o servo, é aquele que realmente tem também debaixo de si outras pessoas e que tem que administrar tudo. Os recursos, todas as coisas. Tem que saber que não falta nada. Se é preciso ir comprar, se é preciso dinheiro, é preciso então granjear, negociar, para que haja todas as coisas necessárias e estejam realmente tudo presente. Este é o conceito e nós verificamos isto tanto no Antigo como no Novo Testamento. Isto corresponde a um administrador. Foi isto que José fez. Quando ele estava na casa de Potifar, ele tomava conta dos negócios de todo ele. E confiou-lhe mais todas as coisas. E depois lhe só dar confiança nele. E depois do bem que ele fez, ele realmente, toda a nação foi colocada às suas mãos para ele administrar. Não que o faraó tenha visto essa situação dessa maneira, mas por saber
realmente da sua postura, da sua maneira. Então nós somos mordomos de Deus. Então as nossas faculdades espirituais, emocionais, físicas são objeto da mordomia cristã. Quando nós olhamos aqui, esta mordomia já pressupõe sempre, como em todas as coisas, nós falamos isto relativamente também aos dons, que tem uma coisa que é importante, é o amor e a prática do amor. Houve um fariseu que chegou a Jesus e muito indignado realmente diz: Mestre, qual é o mandamento da lei? E então verificamos que ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Falamos isto na semana passada, em que abordamos de colocar realmente Deus em primeiro lugar, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e este é o primeiro e grande mandamento, colocarmos Deus em primeiro lugar, como Senhor das nossas vidas. Mas temos também o segundo, o amar ao próximo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Portanto, quando olhamos aqui, verificamos a primeira parte do amar a Deus. Portanto, o nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração, Ele o quer por completo. Foi isto que nós abordamos na semana passada. Além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma, todo o pensamento de uma pessoa. Portanto, isto nós falamos. Agora, como segundo, devemos amar o próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo pode ser um familiar, o esposo, a esposa, o pai, o filho, o irmão, o primo, o sobrinho, o nosso irmão em Cristo, o nosso vizinho, o professor, o colega do trabalho, o carente, o socialmente excluído. São aquelas pessoas que nós na nossa vida vamos encontrar pelo caminho, vamos nos cruzar e vamos conhecer. Dessa forma, realmente nós verificamos que uma das coisas que para nós podermos ser bons mordomos, temos que exercitar o amor. E este amor a Deus e o amor ao próximo tem que estar visível e presente. Como segundo lugar, além do amor, é a fé. Vamos já perceber um pouco mais em concreto sobre isto. A fé, ela vem do grego que é o pistis e do latim do fides. Traz a ideia da confiança que depositamos todas as providências de Deus, conforme vemos em Hebreus, no capítulo 11, que nos fala realmente sobre os heróis da fé, onde vemos que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Portanto, três características da fé. Portanto, ela é o fundamento e base para a confiança em Deus. Sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Tem que existir o amor, conforme falamos, e agora esta fé. E esta fé nos traz a esperança e expectativa segura de que se espera da parte de Deus. Como mordomos, vai haver situações difíceis de nós decidirmos muitas coisas. Temos que nos lembrar que o nosso Senhor providencia as coisas. É a fé que nos faz dizer: Deus vai agir, eu não sei como, mas vai. É a esperança que realmente diz assim: não, eu tenho em fé que Deus vai ajudar. Eu estou a desempenhar a minha parte, estou a fazer a função, estou a ir ainda mais além. Deus vai providenciar o que for preciso. É esta certeza que realmente nós temos. É a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas. Nós esperamos e dependemos de Deus. E temos que ter essa dependência, esta convicção antecipada, que Deus vai à frente e vai preparar. Ele vai enviar os anjos, vai nos fortalecer, vai realmente trazer a provisão necessária para que as coisas aconteçam. Portanto, a fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. É o património espiritual de valor e virtudes inestimáveis. Portanto, é quando nós, ao lermos para algumas passagens, nós cremos e com base nessa crença
achamos que da mesma forma Deus vai achar ou vai agir para conosco. E começamos a caminhar em fé, pensando realmente, eu sou mordomo, mas o meu Senhor tem tudo também preparado. Ele vai providenciar, Ele vai disponibilizar aquilo que é necessário. Portanto, conforme nós vemos aqui no livro do Apocalipse, o crente foi estimulado a guardar a fé. Não guardar no sentido de esconder, não. Este guardar vem de praticar. Portanto, para não perder a coroa. Portanto, ele diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Ou seja, continua a praticar a tua fé. Este guardar, nós às vezes associamos no português de guardar, de esconder, de pormos debaixo e ninguém ver. Não. Guardar é manter, para que nós não deixemos fugir. Continuemos a agir no mesmo caminho. Portanto, vimos isto com o apóstolo Paulo. Nos fins dos seus dias, ele escreve esta segunda carta a Timóteo. E mais lá no fim da carta ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele continuou sempre com aquela fé, foi sempre mantida, continuou sempre a exercer. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Vêem que quem escreve aquilo foi o Senhor Jesus Cristo, que realmente revelou a João, e João escreve exatamente a mesma situação, de guardarmos a fé e que da coroa a justiça. A coroa que realmente vai dar àqueles bons mordomos, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, nem a João. João está a falar ali às igrejas, portanto, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aquele mordomo que realmente anda a comer e anda a beber e anda a fazer das suas, ele não quer que o Senhor venha. Ele quer continuar na boa vida, nos prazeres deste mundo. E se o Senhor vier, agora... Não está a pensar na sua vinda. Não está a pensar que Ele pode vir agora a qualquer altura. Não está preocupado realmente com isso. Portanto, agora o bom mordomo, que tenha tudo pronto, é quase como termos a casa nossa organizada e convidamos as pessoas para vir. Olha, está aqui, entra, vê. Olha isto tudo direitinho, olha o que eu fiz, olha o que eu organizei, olha, decorei tudo isto, olha que bonito. Temos orgulho de mostrar a nossa casa, de convidarmos, dizermos assim, olha, vê isto que eu fiz, estás a ver, olha, eu vou-te mostrar. Estão à espera que o Senhor venha para realmente mostrar aquilo que têm realmente feito e que têm desenvolvido. Olha os frutos. Olha isto que eu plantei, olha esta árvore, olha aqui, olha este ministério, olha esta situação, olha a dedicação com que eu fiz, e fui muito mais além. Tu dizias só para fazer isto, mas eu ainda fiz mais. Dessa forma realmente nós vemos aqui o amor em primeiro lugar e temos depois a fé em segundo lugar, as duas em conjunto. Nós temos que agir de amor para com Deus, por amarmos a Deus, por amarmos também o próximo, mas tem que existir na nossa... À medida que nós vamos nos envolvendo, temos que ir sempre com a fé que Deus vai agir. Pensarmos realmente como bons mordomos. Portanto, terminando, vemos aqui esta declaração que nos diz: a mordomia espiritual do cristão envolve prática do amor e o exercício da fé. São estas duas situações que nós agora vamos começar
a estudar, mas de uma forma prática. Isto estamos a falar de uma maneira subjetiva. Vamos começar a ver quais são a parte material e a parte espiritual. Vamos começar a dar nomes a isso. O que é que realmente, como bons mordomos, devemos agir, devemos fazer, tanto na parte espiritual como na parte material, porque em tudo que realmente nós temos, realmente nós vamos verificar que é tudo de Deus, é Ele que nos dá para nós administrarmos. Inclusivamente os nossos filhos, não são nossos. Deus nos concede para que nós possamos administrá-los da melhor forma. Deus nos concede capacidades espirituais. Nós estudamos nesta altura a parte dos dons. E o que é que realmente nós fazemos com aquilo, com a parte espiritual que Deus dá poder à igreja para poder exercer coisas que vêm do Espírito Santo? O que é que nós, como bons mordomos, será que temos feito isso? Ou estamos dormindo? Materiais, a parte material. Se nós começarmos a focar nas coisas que nós temos, a nossa casa, o nosso carro, não é? As nossas finanças, tudo isto que Deus nos dá, como é que nós temos administrado? Como é que nós temos gerido toda esta situação? E vamos entrar nestes assuntos mais práticos e vemos conforme a palavra de Deus nos exorta desta forma a podermos exercer. Portanto, nesta aula falamos de... Ainda estão comigo? Eu não estou a falar na semana passada. Egoísmo, e abordamos agora já a introdução já para a mordomia. Portanto, egoísmo é algo que vai existir muitas vezes em nós. Nós vamos pensar em nós de forma... o meu espaço, as minhas coisas, e às vezes esta capacidade realmente nós temos muito de pensar no nosso eu, que temos que ultrapassar. Temos que, para estar preparados para os dias maus, porque o inimigo vai andar aí, temos que cultivar o nosso jardim, de certa forma, de oração, onde possamos ter um tempo com Deus de leitura da palavra, um tempo de oração, onde podemos levar a Deus as nossas tristezas, as nossas dificuldades, mas não só a Deus. Muitas vezes partilhamos-nos uns com os outros. Nós temos um grupo interno agora, e nesta semana, ainda ontem, o nosso irmão Hugo partilhou a situação do João, que estava no hospital e que estava com princípio de pneumonia. Portanto, para nós orarmos, é um espaço onde nós podemos partilhar e divulgarmos, às vezes com pessoas se calhar próximas na igreja, que possamos compartilhar, dizer: olha, estou a passar por isto, tenho orado a Deus sobre esta situação. E devemos cultivar o nosso jardim, até convidarmos pessoas: olha, queres vir comigo orar? Vamos ter aqui um tempo por causa desta situação, eu estou a passar por isto, estou a passar por aquilo. Cultivarmos esse nosso jardim. E à parte do egoísmo, nós pensarmos, dizermos assim: vamos começar a ser mordomos de Deus. E desta forma, ao sermos mordomos de Deus, a partir daqui percebemos este conceito de mordomia, em que temos que ser responsáveis de aquilo que nós temos ao nosso redor, dizer assim: isto vem de Deus, Ele é o nosso Senhor, e dessa forma eu vou agora tentar fazer o meu melhor. Vou-me dedicar a Ele. E dessa forma eu preciso, uma das coisas é ter a prática do amor, dizer assim: eu faço isto. Quando a gente está a trabalhar, a gente, ir agora trabalhar. Outra coisa é quando a gente faz com amor. Há pessoas que às vezes servem, mas estão a servir por responsabilidade e têm que ir porque não há mais ninguém.
lá tenho que ir e fazer. Mas quando realmente nós vemos pessoas que fazem com amor, com paixão, quando a gente diz, olha, podes fazer isso, posso? E pá, nem pensa, posso? Eu quero fazer. E às vezes há pessoas, e ontem estive a falar com uma pessoa que realmente é uma pessoa com muita capacidade e que quer fazer. E eu sinto que às vezes essa pessoa tem problemas até pelo facto de não estar a exercer. Então é este desejo que tem que existir em nós, com amor, com paixão. Não, eu quero fazer. Eu quero. Mas não é querer, não, é por paixão, é por amor. Há pessoas que tomam conta de outras pessoas, que às vezes é difícil tratar, de pessoas, por exemplo, que estão na cama, que é preciso lhes dar banho, é preciso lhes arranjar, e fazer isso. Há pessoas que, e outras pessoas que têm amor, fazem isso com carinho, com realmente vontade nesse sentido. Quando nós olhamos aqui esta prática de amor, quando temos amor a Deus, mas quando temos amor ao nosso próximo, e este amor, da mesma maneira que é, em vez de existir o egoísmo, não é? Estamos a dizer, o meu eu é igual ao outro. Eu devo amar a mesma pessoa, conforme me ama a mim, eu tenho que amar o meu próximo. O egoísmo é quando estou eu e depois estão os outros. E automaticamente está aqui uma pé de igualdade. Em Moçambique nós estávamos sempre a falar lá nestes contactos que tivemos, e é muito fácil. Se vier mais uma pessoa, o frango dá para mais um. Eles dividem. Ou seja, não é dizer assim, olha, para mim eu já estou, se te vês não vais ter. Não. O sentimento de repartir de igual para todos. Quase como uma mãe ou um pai que tem a comida e tem mais pessoas e tem que repartir pelos filhos. Não vai um comer mais e o outro comer menos. Vai repartir de igual por tudo. Pode ser pouco, mas o pouco vai ser repartido e de igual forma. Inclusivamente, às vezes há pais que preferem não comer para dar aos seus filhos. Se nós pensarmos desta prática de amor pelos outros, também da mesma forma. Portanto, a nível de igualdade, amar os outros como nós mesmos. E depois é o exercício da fé. De guardarmos a nossa fé, conforme vemos várias passagens da palavra de Deus. E esta fé que significa que realmente é o Senhor vem a qualquer altura. Esta esperança e esta fé que nós temos, nós cremos realmente em Deus, a partir daqui nos vai deixar que, quando Ele chegar, estamos nós prontos. Então somos desafiados a sermos vigilantes, a estarmos realmente preparados para as coisas que estão a acontecer. Será que eu estou a ser influenciado pelas coisas deste mundo? O que é que realmente a palavra de Deus me exorta? E então aquele jardim que estávamos a falar. Portanto, essa vigilância de estarmos preparados para esse grande dia. Por isso, este estudo visa com o objetivo de nós olharmos para a nossa vida e dizermos assim, o que é que nós temos feito como mordomos? Ok?